Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 12 de setembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém quer tomar o seu manto, ofereça também a sua túnica. Se alguém te pede, dê sem esperar nada em troca. E tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. E também vos digo: sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, porque ele faz cair a chuva sobre os ingratos e também sobre os injustos. E também vos digo que se vós amais somente aqueles que vos amam, o que fazeis de grandioso nisso? Se até os pecadores também amam aqueles que os amam? Se vós saudais pelo caminho somente aqueles que são vossos irmãos, o que fazeis de grandioso nisso? Se até também os pecadores fazem o mesmo? Por isso eu vos digo: sede misericordioso como vosso Pai do céu é misericordioso, porque ele faz chover sobre justos e injustos. Por isso vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem. E também vos digo: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dê e também recebereis. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Pois uma medida sacudida, balançada e também radiante será colocada sobre o vosso colo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a liturgia vai ensinar a cada um de nós o modo de ser de Deus, o modo de pensar de Deus, o modo de agir de Deus, o modo como o Senhor se relaciona, o modo como o Senhor enxerga o mundo. E isto, às vezes, escandaliza muitos homens e mulheres que preferem um Deus justiceiro, que está sempre com um porrete na mão para poder dar uma porretada na cabeça daqueles que pecam. E também aqueles que preferem um Deus justiceiro que está sempre com a espada e que divide a humanidade entre bom e mal, justo e pecador, e que está aí com a sua espada, então, para poder aplicar a violência e o mal àqueles que pecam. Parece-me que essa não é uma ideia muito agradável ao discurso de Jesus. Todo esse pedaço do evangelho que estamos vendo durante esses dias, Jesus está ensinando o coração dos discípulos da primeira hora. Após ele ter eleito os 12, agora ele começa então a educar o coração deles. E na primeira leitura de hoje, o apóstolo já vai recordar: o conhecimento pode inchar o coração e a inteligência de alguém. O conhecimento pode mergulhar a pessoa numa arrogância, numa arrogância muito grande, numa insensibilidade muito grande, principalmente o conhecimento equivocado daqueles que dizem: eu conheço Deus, eu conheço a justiça dele, eu conheço e ele é do jeito que eu penso e que quero. Isso pode fazer acontecer o surgimento de um ídolo que eu construo de acordo com o meu modo de ver, meu modo de sentir, e penso então que este é o Deus justiceiro, porque cada pessoa vê o mundo de acordo com o óculos que usa. Quem usa óculos preto verá o mundo preto, quem usa óculos verde verá o mundo verde.
Assim, de acordo então com o coração e também com a consciência de cada homem e de cada mulher, ele verá e vai ler a história e a realidade humana, e nem sempre é a melhor, nem sempre é a verdadeira, nem sempre é a certa. E por isso cometemos muitos equívocos. E assim é aplicado aquele ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Paulo vai dizer então, o conhecimento incha a pessoa, torna arrogante, orgulhosa, mas a caridade não. A caridade faz gerar a sabedoria, faz acontecer o discernimento e principalmente nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. Então, a partir desse texto de hoje que o apóstolo chama a atenção da comunidade de Coríntios para evitar esse inchaço da razão humana, esse inchaço do coração humano, que vai fazer acontecer a divisão, a exclusão, a maldade, a violência. Então agora ele pede a cada um de nós para mergulharmos na misericórdia transformadora de Deus, na misericórdia restauradora de Deus, uma misericórdia que restaura e que busca e que salva. Independente daquilo que eu pense que é verdade ou não, certo ou não, o Senhor tem um modo de julgar dele e não eu. É assim, então, nós podemos entender o evangelho de hoje, que Jesus está completando o evangelho de ontem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei àqueles que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Era o evangelho de ontem, e agora Jesus está completando a mesma ideia. E eu tenho certeza que muitos de vocês, ao ouvir esse evangelho, vão dizer: eu não tenho esse sangue de barata. Eu não tenho essa passividade humana. E nem o evangelho quer também que você tenha essa passividade, mas te pede discernimento do Espírito. Porque aqui ele está falando de homens e mulheres portadores do Espírito, e de homens e mulheres que nasceram do alto, e de homens e mulheres que devem procurar construir as suas relações a partir de uma matriz oficial, que é o próprio Deus, o Pai misericordioso, que faz chover sobre justos e injustos. O Senhor não vem com a espada para castigar no primeiro momento. O Senhor vem primeiro para resgatar. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo, nos ensinou Jesus. Por isso Jesus hoje convida aos discípulos, aqueles que têm capacidade de escutar. Ó vós que me escutais. Muitos leem, mas não escutam. Muitos ouvem, mas não escutam. Aquilo que as nossas mães diziam: esse menino não me ouve, essa menina não me escuta. Às vezes podemos escutar e não ouvir, ouvir e não escutar. Por isso Jesus começa a dizer então: ó vós que me escutais, aprendei, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Aqui está uma lógica totalmente contraditória do espírito do mundo. Aqui não basta humanismo, aqui não basta bondade de coração, mas aqui basta tão somente a presença restauradora do Senhor na vida da pessoa, para que a pessoa também comece a perceber que o nosso Deus faz chover sobre justos e injustos, e Ele é o Pai misericordioso. Assim, o discípulo e a discípula também devem se inspirar nas mesmas relações do Pai misericordioso. Nós gostamos muito de cantar: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, mas quando temos que aplicar isso na vida, aí fica tudo cerrado, tudo fechado. Gostamos de cantar os nossos hinos, mas quando nós temos que aplicar isso na vida, então isso dói, porque isso exige de mim transformação e de você também. Isto exige uma coisa da que a Bíblia vai chamar de metanoia, mudança de coração, mudança de mentalidade. Por isso Jesus vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos será perdoado, dai e vos será dado também. Porque uma medida sacudida, balanceada e translumbrante será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides, vós também sereis medidos. E esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a mergulharmos neste espírito do Evangelho, para que daí possamos sair novas criaturas.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Paz e bem.